Em 2003, exploradores encontraram um trem soviético perdido no meio da Sibéria, coberto por neve, consumido pela ferrugem, como se estivesse abandonado há décadas. Mas quando entraram nos vagões, perceberam algo impossível. Não existiam corpos. Nenhum. As malas ainda estavam nos assentos. Relógios permaneciam parados no mesmo horário. E em uma das cabines, encontraram um diário congelado. A última frase escrita dizia: "Algo está caminhando ao lado do trem." Depois disso, não havia mais nenhuma página. O trem foi encontrado no extremo norte da Sibéria, longe de cidades, longe de estações ferroviárias, em uma região onde praticamente ninguém passava havia décadas. A descoberta aconteceu por acaso. Um pequeno grupo de exploradores atravessava a neve em busca de antigas estruturas soviéticas abandonadas, lugares esquecidos pela União Soviética após o colapso do regime. Bases militares, túneis, instalações congeladas pelo tempo. Mas naquela manhã, eles encontraram algo muito maior: trilhos, quase completamente enterrados sob o gelo. E seguindo aquelas linhas enferrujadas, o grupo viu a locomotiva surgindo lentamente no meio da nevasca. Gigantesca, escura, silenciosa, como um cadáver congelado no meio do inverno. O trem parecia estar abandonado há décadas. A ferrugem cobria praticamente toda a estrutura. Algumas partes dos vagões haviam sido destruídas pelo gelo. Janelas estavam quebradas, portas tortas pendiam abertas, e neve havia tomado o interior de vários compartimentos. Mas havia algo errado naquele lugar. Algo que os exploradores perceberam imediatamente. O trem não parecia velho da maneira normal. Parecia abandonado às pressas, como se as pessoas tivessem simplesmente ido embora no meio da viagem. Malas ainda estavam nos assentos. Casacos permaneciam pendurados. Objetos pessoais continuavam espalhados pelos vagões. E em um dos compartimentos, uma mesa ainda estava montada. Copos, cartas, um tabuleiro de xadrez congelado no meio de uma partida, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum moço, nenhum registro de acidente. Apenas silêncio, um silêncio pesado demais. Então os exploradores chegaram até a cabine do maquinista. A porta estava parcialmente congelada e levou vários minutos até conseguirem abrir. Lá dentro, os instrumentos estavam destruídos pelo tempo, cobertos por gelo e ferrugem. Mas uma coisa ainda permanecia intacta: um pequeno rádio soviético. E segundo os relatos do grupo, quando um deles tocou no aparelho, uma interferência começou a ecoar pela cabine. Baixa, distante, como uma voz tentando atravessar décadas de silêncio. A notícia sobre o trem começou a se espalhar entre pesquisadores e exploradores da região. Mas quase imediatamente, algumas pessoas tentaram impedir que o caso continuasse. Documentos desapareceram. Arquivos ferroviários soviéticos estavam incompletos. E não existia nenhum registro oficial daquela linha, passando por aquela região da Sibéria, como se o trem nunca devesse estar ali. Isso foi o que levou os exploradores a continuar investigando. Porque quanto mais procuravam, mais estranho tudo ficava. Dias depois, o grupo retornou ao trem com equipamentos melhores: lanternas, câmeras, geradores e aparelhos para tentar restaurar documentos congelados encontrados nos vagões. Foi então que perceberam outro detalhe perturbador. Os relógios encontrados dentro do trem estavam todos parados no mesmo horário, 02:17 da madrugada. Não importava o vagão. Não importava o modelo do relógio. Todos haviam parado exatamente naquele momento, como se alguma coisa tivesse acontecido ao mesmo tempo em toda a composição. E aquilo não era o pior, porque em um dos vagões de passageiros, eles encontraram marcas estranhas no chão congelado. Não pareciam pegadas humanas. Eram longas, arrastadas, como se algo extremamente pesado tivesse passado pelo corredor. Algumas marcas terminavam diante das janelas quebradas. Outras simplesmente desapareciam na escuridão dos vagões. Um dos exploradores começou a fotografar os detalhes internos do trem. Mas ao revisar as imagens horas depois, percebeu algo impossível. Em várias fotografias, existia uma silhueta parada no fundo dos corredores. Alta, escura, imóvel, como alguém observando entre os vagões. O problema é que ninguém havia visto aquela figura no momento das fotos. Naquela noite, o grupo decidiu permanecer acampado próximo ao trem. E foi durante a madrugada que os sons começaram. Primeiro, um ruído metálico distante, baixo, lento, como rodas enferrujadas se movendo sobre trilhos congelados. Depois vieram as batidas, graves, ecoando do interior da locomotiva, mesmo sem existir energia alguma funcionando ali dentro. Então um dos exploradores acordou assustado, porque jurava ter ouvido passos caminhando do lado de fora da barraca.
passos pesados, lentos, arrastados na neve. E quando ele olhou para a escuridão, viu algo parado perto do trem. O grupo deixou a região da Sibéria poucos dias depois, mas nenhum deles voltou igual. Alguns se recusaram a falar sobre o que viram. Outros desapareceram completamente da internet poucos meses depois da expedição. E segundo relatos publicados em fóruns antigos, parte das fotografias tiradas dentro do trem simplesmente sumiu dos arquivos originais, como se alguém tivesse apagado tudo. Oficialmente, o caso nunca existiu. Não há documentos públicos sobre o trem, nenhum registro ferroviário, nenhum relatório soviético, nenhuma explicação para os passageiros desaparecidos. Apenas histórias espalhadas entre exploradores da Sibéria, histórias sobre uma locomotiva perdida no gelo, esperando em silêncio no meio do inverno eterno. Mas talvez o detalhe mais assustador tenha surgido anos depois. Em 2018, uma equipe de manutenção relatou ter visto luzes atravessando a nevasca durante a madrugada. No começo, acreditaram ser outro trem, mas existia um problema. Não havia trilhos naquela região. Os homens disseram que a locomotiva surgiu lentamente no meio da tempestade, enferrujada, coberta por gelo, exatamente como nas fotografias antigas encontradas pelos exploradores. E segundo um dos trabalhadores, existiam vultos imóveis observando pelas janelas. Então o som veio, grave, metálico, como rodas passando lentamente sobre trilhos invisíveis sob a neve. E antes que a tempestade cobrisse tudo novamente, um dos homens jurou ter visto alguém parado na cabine do maquinista, observando diretamente para ele. Depois disso, a locomotiva desapareceu na nevasca, sem deixar marcas, sem deixar trilhos, como se nunca tivesse estado ali. Hoje, algumas pessoas acreditam que o trem, fantasma da Sibéria, seja apenas mais uma lenda, surgida durante o colapso da União Soviética. Mas outras acreditam em algo diferente, que certas viagens nunca realmente terminam, e que em algum lugar, durante as madrugadas mais frias do inverno, aquele trem ainda continua atravessando a neve, carregando passageiros que jamais conseguiram descer.